Olá pessoal, estou inspecionando hoje uma caldeira mista, né? Então uma caldeira a lenha, e aqui esse vídeo estou fazendo agora da parte frontal dela, do espelho frontal, onde a gente pode ver que esta é uma caldeira que ela tem um tubulão interno, ok? Que faz a gente pensar que poderia ser uma câmara de combustão, né? Mas logo ali embaixo vocês podem ver que ela possui uma fornalha, né? Onde se dá a alimentação da lenha. Então, na verdade, essa caldeira, a lenha queimada na fornalha, o gás aquecido, ele passa inicialmente pela parte externa do tubulão, aquece a barriga da caldeira, como se pode dizer, vai até o lado oposto, o espelho traseiro, né? Então o gás retorna por esse tubulão intermediário que nós estamos olhando aqui, no primeiro passe dela, e após isso, então, o ar aquecido, né, ele vai aqui nesse lado frontal ainda, ou seja, a tampa tem um refratário, então esse gás aquecido bate nesse refratário aqui, que está isolando aí, né, as partes metálicas da caldeira, e aí então ele vai retornar no seu último passe, através dos tubos de troca térmica dessa caldeira, né? E o somatório das áreas internas desses tubos, nesse caso tem 70 tubos, né? Que vão compor a área total de troca térmica dessa caldeira, junto obviamente com a área daquele tubulão, né? Intermediário ali. Onde então esse ar aquecido, mais a área lá da barriga da caldeira, que poderíamos interpretar como sendo o primeiro passe, se assim quisermos, né? Porque tem uma área inferior da caldeira na saída da fornalha, que ela troca calor. E aí então, no último passe, esse ar aquecido sai pela chaminé, ok? Eu gostaria que vocês observassem também que essa caldeira ela possui alguns estais, né? Que foram dimensionados e projetados para dar uma sustentação estrutural para os espelhos, né? Ou seja, ele vai ajudar a resistir à pressão interna de funcionamento dessa caldeira, ok? Essa é uma caldeira que a PMTA dela, originalmente ela era com 10 kg por centímetro quadrado, mas é uma caldeira aí que já tem mais de 25 anos, já passou por uma inspeção de vida remanescente. E aí, no caso, o profissional que fez na ocasião reduziu a pressão máxima de trabalho admissível para 9,5 kg. Então hoje ela opera com 9,5 kg, e quer dizer, a PMTA dela é 9,5 kg, mas a pressão de trabalho efetivamente dela é em torno de 8 kg. Okay? Ela produz vapor para prensas de vulcanização, uma indústria de borracha. Então, e uma produção horária aí de 2,4 ou 2.400 kg/hora de vapor, ok? Vapor saturado, caldeirinha classe B aí, ok? Então, tinha alguns conceitos que eu queria mostrar para vocês. Durante a inspeção eu fiz a medição da espessura dos espelhos, né? E também, como é uma caldeira antiga, já não tem mais o prontuário, que é algo que normalmente a gente acaba encontrando, que as empresas acabam não guardando essa documentação, e deveria, né? Então eu tive que tomar as medidas aqui das distâncias entre centros dos tubos, né? Para depois eu aplicar as fórmulas lá da ASME, e aí poder realmente, a partir do projeto dela, ver o que seria as pressões máximas, né? E em função dos valores que eu medi, qual é a espessura que está atualmente, né? Qual é a pressão que suporta, fazer a comparação e poder emitir o laudo depois de conformidade, ok? Então, espero que eu tenha auxiliado vocês, principalmente os mais novos, né? Que estão começando agora a inspecionar as caldeiras, a entender um pouquinho mais, ok? Porque erroneamente a gente imagina que as caldeiras a lenha nunca tenham, né, esse tubulão interno, e essa é uma caldeira que o pessoal costuma chamar que é uma caldeira aranha, né? Tem pela disposição dos tubos na fornalha, que na fornalha ele tem uma parte que é aquotubular, ou seja, os tubos vão passando por dentro, a água passa por dentro dos tubos na fornalha, enquanto que aqui na parte superior dela o ar aquecido, né, passa por dentro do tubo, e aí dando a característica flamo-tubular dela, né, trocando calor, a água está externamente dentro do tubulão armazenada. Então, por isso é chamada uma caldeira mista, né? Que ela tem uma parte aquotubular e uma parte flamo-tubular.
ok? Aqui atrás de mim vocês podem ver a quantidade de lenha, né, que é utilizada para abastecer a caldeira. Quero que vocês observem também que essas lenhas aqui, cada vez mais elas estão sendo reduzidas, deveriam pelo menos ser reduzido o tamanho dela por causa do peso, né, que acaba dando problema ergonômico para o operador. No final de um tempo aí, de alguns anos de trabalho, ele pode desenvolver aí uma lombalgia, né, um problema na coluna devido ao peso. Então muitas empresas já estão reduzindo, né, o tamanho das lenhas para reduzir esse peso com que o operador trabalha, ou adaptando a caldeira, trocando pela madeira já em forma de cavaco, ok? Torna até mais eficiente o equipamento. Aqui ao lado nós temos o medidor de nível da caldeira. E na parte superior, aqui na posição onde eu estou, não consigo mostrar para vocês, mas tem já as válvulas de pressões calibradas. Ok? Um abraço para vocês aí. Qualquer dúvida ou informação que vocês queiram aí colaborar, deixem nos comentários do vídeo aí. Até mais.